Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para o nosso quadrilátero com um tema fundamental que sempre gera polêmica, está gerando polêmica já com a iniciativa das empresas de tentar ir na justiça para conseguir aumento de tarifa. Estou falando do transporte coletivo. E para a gente falar sobre esse tema, nós vamos conversar hoje com o presidente da Agência de Regulação de Palmas, o Dr. Marcelo Wallace. E para conversar com o doutor Marcelo comigo, tenho a honra da presença da minha amiga jornalista Luana Evangelista. Obrigado, Luana, por sua participação, colega da época que eu fazia comentário na TV, minha chefa, e também a minha amiga, a minha amiga publicitária Amanda Oliveira. Obrigado, Amanda, também por sua participação. Doutor, muita gente primeiro pode se perguntar o seguinte: bom, o que tem a ver regulação com o transporte coletivo? Vamos começar por aí, quer dizer, até onde o senhor tem que entrar para ajudar nessa concessão, para facilitar a vida do palmense? Boa tarde a todos, Kleber, Luana, Amanda, telespectadores. Na verdade, a agência ela faz um papel de regulação, porque todos os serviços públicos concedidos a empresas particulares, eles devem ser regulados e fiscalizados pela agência de regulação. E num momento de muita dificuldade para o povo brasileiro, através da pandemia, o trabalho das agências de regulação na fiscalização do serviço público é essencial, pois ela regula não só o transporte coletivo, como o serviço de água, esgoto, lixo, uma série de outros serviços que são concedidos pelo poder público à iniciativa privada e que ela faz esse papel de mediação, regulação e fiscalização, impondo multa, às vezes fazendo a orientação, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro entre essas empresas e o poder público. Então, esse é basicamente o papel das agências reguladoras. E esse é um ponto importante, né, doutor? De você garantir também, é lógico que a gente tem que tentar o menor preço para o consumidor, mas também não pode ser a ponto de você, de repente, causar um desequilíbrio financeiro e levar o concessionário a passar por dificuldades e não poder atender o objetivo dele, que é realmente serviço de qualidade. E essa é uma preocupação também, né, doutor? Não, com certeza. A gente tem que ter o foco principal, que é o cidadão, que é quem paga os impostos, quem é o principal ator dessa história. A gente precisa manter um controle tarifário adequado, com um serviço muito bem prestado, para que isso não nos gere um prejuízo social muito grande. Luana? Oi, Kleber, obrigada a todo mundo pelo convite aí, Marcelo, um prazer, Amanda, beijão. Então, Marcelo, olha só, eu trabalho na televisão também, como deve ser do seu conhecimento, e sempre a gente está aí fazendo várias matérias com relação ao transporte público, né? E uma demanda que teve aí agora, recentemente, foi aí a questão desse aumento do valor da tarifa do transporte coletivo. E aí, saiu aí um relatório, né, da agência, falando sobre os estudos que estavam sendo feitos para esse aumento, que sairia aí de R$ 3,85 e iria aí para R$ 6,12. A agência disse que está estudando, né? Isso é um estudo ainda. Como que está sendo feito esse estudo, essa conversa com o pessoal da Miracema com relação a esse reajuste na tarifa do transporte público aqui da capital? Excelente pergunta, Luana. É sempre bom a gente ter a oportunidade de explicar todo o nosso trabalho. Na verdade, tudo se iniciou ainda no mês de maio de 2020, quando as empresas já nos solicitaram um socorro no valor de 1.400.000, salvo engano. Quando eu cheguei na agência, já no início do mês de junho, esse processo me foi encaminhado, um segundo processo, já solicitando abril e maio, um valor de quase R$ 3 milhões. Eu entendi que, por se tratar de uma indenização promovida pelo poder público, mesmo que visasse o equilíbrio econômico fiscal, nós precisaríamos de mais documentos. Nós precisávamos tanto dos documentos de receita quanto das despesas
para que a gente apurasse efetivamente qual o prejuízo que essas empresas tiveram ao longo desse período. Né? Então, eu encaminhei o ofício para as empresas para que ela apresentasse toda a sua documentação fiscal em relação às despesas e toda a bilhetagem eletrônica desse período. Né? E isso ficou um embate, a agência solicitando, as empresas se negando. Em maio, as empresas alegando não ter condições financeiras, suspenderam o nosso controle de viagens, né? O monitoramento dos ônibus. Né? Então, a agência ficou às escuras. Em agosto, eu efetivei esse ofício, né, junto com o presidente Fábio à época, eu era o secretário de regulação, secretário executivo, e culminou no final do ano com um pedido, né, que as empresas fizeram à agência, né, baseado no contrato. Eles apresentam uma certa documentação, a agência faz o relatório técnico, né, ainda em dezembro, e foi feito esse relatório técnico, foi me apresentado. Eu não acatei esse relatório no valor de 6,12, pois continuava entendendo que nós deveríamos apurar mais a fundo, pois se tratava de um valor vultoso, né, que teria um impacto muito grande para o povo de Palmas, não só o valor do reajuste proposto pelas concessionárias, Miracema, Viacap, Palmas, como também o valor ali naquele primeiro momento chegado pelo nosso setor técnico. Né? Feito isso, a gente baixou uma resolução no mês de janeiro, né, determinando a volta do monitoramento dessa frota. Né? Consequentemente, eles apresentaram 15 caixas de documentos fiscais. Iniciamos esse trabalho de aferição da documentação. Né? Ao final desse processo, né, suspendi o processo de 6,12, que chegava a esse número, né? E após a apuração, constatamos uma série de descumprimentos por parte das empresas, né? No que tange demissão de funcionários. Logo no mês de abril, eles demitiram mais de 100 funcionários, afastaram outros 64, né? Reduziram a frota em mais de 50 ônibus durante esse período, né? Então, isso impactava diretamente no cálculo da tarifa, pois a tabela GPOD, que é a tabela utilizada nesse modelo de contrato hoje, ela se baseia basicamente nisso, né? Que são os ônibus, os funcionários. Esses ônibus geram insumos como pneu, peça, funcionários. Então, a própria atitude das empresas visando se resguardar e não quebrar, inviabilizaram 100% a aplicação dessa tarifa. Né? Tomamos essa conversa com o setor técnico concordou com o posicionamento da Secretaria Executiva, né, e emitiu um parecer pela manutenção da tarifa no valor de R$ 3,85, uma vez que estava absolutamente comprometido o cálculo da tabela GPOD. Não apuramos prejuízo das empresas nesse período, pelo menos nos documentos que nos foram enviados. Né? Então, nós suspendemos aquele até foi muito veiculado, que a agência tinha chegado a um valor. Não, aqui foi um estudo preliminar, né, no qual eu, na época, pessoalmente, dei um parecer, né, suspendendo a efetividade daquilo, né, até que a gente se apurasse os valores. E chegou nesse momento em que a agência indica que se mantenha e que, no máximo, faça a correção contratual, reajuste contratual, que seria de 2 períodos do salário dos funcionários, que daria em torno de 9 e poucos por cento, né, que no máximo chegaria a uma tarifa de 4,25. Totalmente diferente, razoável, e que, em conversas constantes com a prefeita, ela vê como impossível repassar esse aumento à população de Palmas. Só que já está no nosso orçamento esse possível subsídio, porque nós já vimos trabalhando nessa demanda, né, da problemática das empresas. Então, hoje, o que nós temos apresentado nas câmaras técnicas e no Conselho Municipal de Trânsito já está em fase final, essa posição, da manutenção, ficando a cargo do poder público a aplicação ou não dos 9,97% de aumento que seria arcado pelo município de Palmas. Amanda?
Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, professor Cleber, pelo convite. Doutor, eu gostaria de saber se o senhor puder nos explicar como funciona o processo licitatório, né? E qual o papel da Câmara Municipal e do Conselho nessa tramitação do processo de licitação. Na verdade, o processo ele é todo tramitado dentro da SESMU, né? E hoje ela faz todo esse processo de licitação, já se abriu um edital, a nomeação da comissão, né? O comitê gestor já autorizou para que elabore um edital para contratação de uma empresa especializada, né, no transporte coletivo, né, que é para fazer uma nova tarifa, com um novo modelo, determinando os setores, então, assim, vendo a viabilidade econômica, fazendo toda uma análise para melhoria, né, das estações e comodidade no valor dessa tarifa. A Câmara ela tem uma função de fiscalização, né, logicamente, nesse processo de licitação, como faz em todos os outros inerentes às concessões públicas do município. Doutor, a prefeita falou na entrevista, justamente no quadrilátero que ela participou, que a empresa apresentou, se eu não me engano, um prejuízo de 20 milhões de reais, alguma coisa assim, no final do ano, e que vocês fizeram todo o levantamento, na verdade era bem menor que isso aí. É isso mesmo? Como que foi essa situação? Nós temos dois aspectos a ser analisados, Kleber. Primeiro, a documentação fiscal, né? O que nos foi apresentado, nós não vislumbramos nenhum prejuízo, né? Só que nós temos outra situação, que seria a remuneração pelos ônibus adquiridos pelas empresas ao longo desse período, né? Que eles são remunerados durante 10 anos, e a depreciação, que também é uma forma de pagamento por esses ônibus adquiridos. Os últimos ônibus foram adquiridos em 2019, foram 10 ônibus com ar-condicionado, né, para melhorar a qualidade da frota, né, e isso não entrou no cálculo, até porque no final da concessão, esse cálculo ele será feito automaticamente, e esses valores que eventualmente surjam ao longo desse período, que não foram custeados eventualmente pela tarifa atual, serão ressarcidos às empresas. Certo. Luana? Então, doutor Marcelo, vamos bem na prática mesmo, bem no povão, para ver como que a gente pode esclarecer essas dúvidas com relação ao transporte coletivo. O senhor bem disse agora com relação à frota de ônibus, né? E a gente ainda vê que, principalmente em horários de picos, nós temos um fluxo muito grande dentro dos veículos, né? E principalmente agora nós estamos em um período de pandemia, onde preza aí pelo distanciamento social e etc., né? Como a agência vê isso? Há uma possibilidade nessa renovação aí, ou até mesmo antes dessa renovação de concessão, de a gente poder contar com um maior número de frotas aqui na capital? A intenção é justamente essa, Luana. Você setorizar e aumentar o número de empresas que pratiquem, que sejam concessionárias do transporte público coletivo de Palmas, né? Viabilizando uma concorrência, né, que traga melhores preços, que traga melhores serviços, né, que tenha uma frota maior, com um custo menor para a população, né? Que o transporte público coletivo seja um transporte atrativo, pois hoje nós estamos diante de diversos meios de transporte, seja por aplicativo, seja por meio individual de locomoção através de moto, então, assim, mototáxi. Então, nós temos uma série de concorrentes e se o setor de transporte coletivo não evoluir e não se aprimorar, com preços altos do preço da passagem coletivo, fatalmente ele só irá perdendo espaço, né? Nós precisamos melhorar, nós temos uma ideia das estações como mini shoppings, né? Mini shoppings, para atender bem o usuário, com serviços, com lotéricas, com supermercados. Então, assim, tudo isso nós vamos estar apresentando nesse novo plano de mobilidade que está sendo feito, nesse novo plano e a nova licitação do transporte coletivo. Isso tudo já está no nosso radar, Luana, e nós estamos atentos, com relação a essa questão do horário de pico. Notificamos as empresas por diversas vezes, né, pela redução na frota durante o período de pandemia. Nós estamos abrindo
tem procedimento aberto para apuração, né, se isso foi feito realmente pelas empresas, né? Tivemos empresas como a Palmas Transporte, que deixou de operar nesse período. Nós já instauramos um processo de caducidade, que seria o cancelamento da concessão dela, né, pelo descumprimento contratual, pois ficou durante quase que 5 meses sem funcionar, né, que traz um prejuízo gigantesco para a população. Um ônibus faz toda a diferença, principalmente nesse momento, os ônibus só podem circular com 50% da capacidade. Né? Exatamente. Só pegando um gancho, doutor Marcelo, com relação às estações, você disse aí que pode ser virar aí um mini shopping e tal, e hoje nós temos uma grande demanda nas estações, principalmente com relação a banheiros, né? Então, assim, a gente recebe uma demanda muito grande, tanto dos usuários e também, principalmente, dos motoristas desses ônibus, que hoje nós não temos uma estrutura adequada para oferecer para esses motoristas banheiros químicos, pelo menos, né? Como que está essa situação? A gente vai precisar esperar quanto tempo para que esse estudo seja colocado em prática? Não, o estudo já está em prática, nós já demos start, tá, Luana? Nós temos um entendimento, e a prefeita tem o mesmo entendimento, de que nós precisamos deixar um legado para Palmas, né, que é impossível você admitir as estações na forma como que estão, né, as principais estações, com superlotação, pessoal no sol, na poeira, sem banheiro, sem uma estrutura adequada, sem uma fila adequada, né, sem um mínimo de qualidade mesmo na prestação desse serviço. Né? Nós podemos fazer através de concessão, ou o próprio município pode construir e locar esses espaços, ou manter mesmo esses espaços. Né? Então, assim, tem todo um estudo sendo preparado, né, para que Palmas se transforme num exemplo, num modelo nacional a ser seguido com relação a essas estações e ao serviço de transporte coletivo. Mas já existe uma data, algum mês, alguma coisa assim, de que quando deve ser iniciado esses trabalhos na estação? Já que o projeto já está pronto? A comissão já está formada, né? Fica a cargo da SESMU, né, que é a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana. A Coronel Alaís já iniciou esse trabalho junto com a sua equipe. Nós temos o prazo de 1 ano para terminar esse trabalho, que é o trabalho da licitação do transporte coletivo, né? Concomitante a isso estarão englobados aí também essas estações, né? Bem como um plano amplo de mobilidade de Palmas, né? Pois sabemos que nossa cidade cresceu, né? Tem bairros aí mais afastados. Hoje temos um monte, vários empreendimentos imobiliários de casas populares. Então, nós temos que ter toda essa demanda contemplada dentro desse plano de mobilidade para trazer uma maior qualidade possível para o usuário e para o povo palmense. Amanda? Doutor, nesse período pandêmico que a gente está vivendo, quais foram as orientações ou recomendações que a agência passou para a empresa para que pudesse assegurar uma qualidade ou, ao menos, uma dificuldade de disseminação do vírus dentro do transporte coletivo? Na verdade, nós fizemos um papel de fiscalização, parte da fiscalização, né, porque nós temos um convênio, quem faz a fiscalização ostensiva é a SESMU, né, através dos agentes de trânsito, para que cumpram e cumprissem os decretos, né, e nós ficamos monitorando a quantidade de frota, né, o número de usuários, e aplicamos, quando constatado qualquer irregularidade, diversas multas. Posso te dizer que foram diversos descumprimentos, né, e nós aplicamos diversas multas. Não tem um quantitativo, mas é um número expressivo, né, por descumprimento de viagem, né, pela não operação, no caso da Palmas. Então, nosso papel foi de fazer cumprir os decretos editados pela Prefeitura de Palmas. A prefeitura, desculpa, só concluir. A prefeitura, ela fez, por exemplo, existem requerimentos na Câmara, né, de alguns vereadores, sobre a questão da higienização do transporte coletivo, né, dos pontos do transporte e também a distribuição de álcool para a higienização das mãos dos passageiros. Esse tipo de ação foi aplicada? Foi aplicada em alguns momentos, não ficou a cargo
da nossa agência, né? Nem essa fiscalização, então, assim, mas conversa com a SESMU, essa fiscalização, até os bombeiros fizeram esse serviço aqui em Palmas, grande parte dele, a agência, a infraestrutura também realizou a limpeza de alguns pontos de ônibus, e os ônibus, as concessionárias ficaram a cargo de fazer essa higienização. Doutor, muitas vezes o que acontece é que o fim de licitação, fim de concessão, de prazo de concessão, na hora de renovar, muitas vezes tem a necessidade de indenização no caso se a empresa não sair. Quer dizer, digamos, nós vamos ter uma licitação agora e digamos que essas empresas que estão aí, elas não vençam, que vençam outras empresas. Como que fica? O município terá que fazer indenização às empresas que estão aí, por estrutura, alguma coisa que ela tenha feito, e tem uma estimativa de valores de quanto seria esse custo para o município? O município, nós já começamos, Kleber, a fazer esse levantamento, né? Porque nós temos uma frota com uma média de 7 anos e meio, né? Então tem 10 anos para pagar esse valor. Então, nós já iniciamos esse levantamento, né, desses valores, da quantidade de ônibus que ainda devem ser pagos pelo município ao final da concessão, né, para que, no final, conforme estabelecido um contrato firmado anterior a essa gestão, a gente possa estar cumprindo o contrato na sua integralidade. Caso a empresa continue a operar no sistema público de transporte coletivo de Palmas com uma nova licitação, isso tudo pode ser revisto e pode ser readequado. E o que seria indenizável? O que seria indenizável no caso de ter que trocar empresas e tal? Porque seriam os próprios ônibus, tá? Seriam os ônibus adquiridos ao longo da concessão e que ainda não passaram de 10 anos. Porque a remuneração ela é feita durante 10 anos e o residual de 15%, ao final, o concessionário pode vender esse ônibus para suprir esse valor, passando de 15%, essa diferença retorna para o município conforme o contrato. Certo. Luana? Olha só, Marcelo, a gente tem aí a questão do transporte gratuito, né? Como a agência faz essa fiscalização, e aí hoje, inclusive lendo uma reportagem sobre o assunto, eu vi aí que pela lei 10.741 concede aí o transporte coletivo para idosos acima de 65 anos. Existe aí uma demanda onde tem algumas pessoas recebendo aí denúncias de que essa gratuidade não está sendo negada, vamos dizer assim. Como que está sendo a fiscalização da agência com relação a essa questão do transporte gratuito acima de 65 anos? Transporte gratuito, eles têm que fazer lá um procedimento junto ao Setur, né, para adquirir essa carteirinha, né, e a gente, tudo que for denúncia ou descumprimento por parte dessa empresa relacionada a isso, nós apuramos, emitimos auto de infração, assim que nos chegue, de qualquer meio que seja, a informação do descumprimento desse benefício que o cidadão tem chegado? Não. Nos últimos tempos, sinceramente, nós não recebemos, até porque essa população mais idosa acredito eu, tem rodado pouco, né? Evitado, né? Tem evitado o transporte coletivo, que a gente sabe que foi um gargalo muito grande nesse período pandêmico, né? Mas aqui nós estamos à disposição da população, qualquer meio de comunicação que seja feita à agência, ela instala um procedimento de apuração, fiscalização e punição no caso de descumprimento desse direito. Amanda? Então, eu queria só um esclarecimento por parte da agência sobre a questão da acessibilidade no transporte público. Existe algum tipo de percentual destinado para a pessoa com deficiência? Ou como é que isso está sendo fiscalizado, se existe ou não? E qual o percentual da frota que conta com adaptação para esse tipo de público? Então, a nossa frota é muito pequena relacionada a essa demanda, inclusive já é um dos pontos a ser abordado nesse novo modelo, uma delimitação fixa, né, com a probabilidade de aumento dessa demanda, porque a gente sabe que a acessibilidade é algo primordial nos dias de hoje, né? Então, nós temos leis, nós temos estatutos, nós temos uma série de ordenamentos legais que
garantem ao cidadão essa demanda. E para a gente aqui, como disse, Amanda, a agência precisa ter uma divulgação maior, né? Porque essas demandas ainda não nos foram repassadas, não chegaram até a gente ainda com relação a isso. Tá? Mas isso também está no nosso radar. Doutor, me diga uma coisa em relação a uma coisa que a prefeita falou também naquele quadrilátero que ela participou. Cogitou a possibilidade de até o município assumir o transporte coletivo, né? Ela falou, olha, nós pagamos tudo, pagamos do salário do presidente do Seturb até pneu, combustível, ônibus, tudo nós pagamos. Então, assim, por que não o município não fazer esse serviço? Ela disse lá naquela entrevista. E isso está dentro das possibilidades que está sendo estudado ou já foi descartado, doutor? Isso seria num momento de entrave total, sabe, Cléber? Porque a intransigência, caso ela ocorresse dentro das esferas competentes para apurar esse preço tarifário, ela estava, sim, disposta a assumir. A gente sabe que seria um desafio gigantesco o município de Palmas, né, ter que segurar e operar o sistema de transporte coletivo até a consecução de uma nova licitação, né, para que novas empresas entrassem, Porto de Palmas, né, mas é algo complexo, né, mas que não foi descartado em nenhum momento, né, por parte da prefeitura, caso as empresas viessem a abandonar o serviço, né, como ocorreu em diversas cidades do país. Empresas não conseguiram suportar o ônus, né, porque aqui em Palmas elas realmente fizeram um plano de contingência administrativo, de funcionários e de frota que possibilitaram que elas sobrevivessem, né? Então, tem as questões contratuais, né, que nós também estamos atentos, mas ela não descartou essa possibilidade. Inclusive, foi feito todo um estudo e preparado um aparato, caso isso ocorresse. A gente sabe que não seria fácil, porque é um desafio muito grande, são 190 ônibus, com funcionário, com mecânica, com logística de peças, de lava-jato. Então, assim, é uma operação complexa. Mas nós, caso ocorresse esse abandono, né, não só os meios jurídicos, mas nós teríamos que assumir, né? E ela estava preparada para não ser, de nenhuma forma, compelida a aceitar, né, o que foi posto naquele momento. Então, Né? então seria dessa forma transitória, quer dizer, no caso de um impasse jurídico em que a empresa não quisesse mais tocar o serviço, o município assumiria até que nova empresa fosse contratada. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Só que nesse novo modelo, Kleber, também a gente haverá um estudo também, né, da capacidade do município de tocar um possível transporte coletivo, né? O que, ao meu ver, não é muito a expertise no momento em que os órgãos públicos têm terceirizado essas atividades, né? Empresas que têm um maior poderio de capacidade técnica, né, para realizar esse serviço. Acho que não seria, nesse momento, interessante. Mas a prefeita, ela não tinha dúvida, né? Em hipótese alguma, ela iria aceitar subir a passagem coletiva nesses patamares propostos, né? Graças a Deus, a agência conseguiu identificar os gargalos, né? Nós demos a ela o subsídio técnico e jurídico para que ela, inclusive, postulasse judicialmente a manutenção de todos os serviços, pois nós conseguimos identificar cada ponto, né, de descumprimento e de que as empresas efetivamente deram conta de sobreviver, né? Porque o prejuízo também é inerente ao negócio, né? Não pode querer apenas transferir para o poder público essa responsabilidade, né? Já demitiram muitos funcionários, retiraram ônibus de circulação, uma empresa deixou de operar. Então, o estudo foi apurado e nós temos tido, sim, um relacionamento com as empresas concessionárias e eles também têm entendido o momento e eu acredito que na próxima reunião temática a gente chega a um denominador
e tenho muita fé que teremos sucesso na manutenção desse valor dessa tarifa. Luana? Marcelo, até uma dúvida que eu acho que passa aí pela cabeça de muita gente. Nós tivemos ali alguns anos atrás cogitada a instalação do BRT aqui na capital. E aí muitos moradores tiveram aí as suas casas destruídas, né? Alguns receberam indenizações, a justiça veio e barrou. Para a agência, como que está esse projeto? Ele realmente parou? Alguma coisa que pode ser feita, retomado? Como que está essa questão da possível possibilidade do BRT aqui na capital? Na verdade, ainda não nos foi repassado nada relacionado ao BRT, né? Porque, inclusive, teve aquela decisão judicial, né? O ingresso de uma ação por parte do Ministério Federal, né? A gente acompanhou toda aquela situação, mas o que nossos setores técnicos aqui nos indicam é de que isso, tendo em vista as nossas vias, né, a amplitude delas, seria para um momento futuro, né? Pois hoje, você pega uma Teotônio e todas as paralelas a ela, nosso fluxo, né, é muito bom. Palmas, ainda hoje, é mínimo o congestionamento, né? Você sai de qualquer lugar, em 10 minutos você está em qualquer outro ponto da cidade. Então, assim, Palmas ainda é uma cidade privilegiada, né? Nós temos que manter isso, né? Fazendo esse estudo, Luana, esse novo plano de mobilidade vai também ser confeccionado concomitante com a nova licitação, né? Para que a gente melhore, né, essa acessibilidade. Tem um projeto em andamento, não sei se na infra, com relação àquela ligação ali da Portelinha, que sai lá nas Aurenis, né? Através de uma nova ponte, né? Então, assim, que melhoraria ainda mais. Temos ciclovias, né, naquele entorno. Então, assim, acho que todo esse material e essa discussão é muito válida, né? Não só com a agência, mas com a SESMU, a Infra, o nosso setor técnico, Secretaria de Finanças, para viabilizar o mais rápido possível algo que melhore o deslocamento dos cidadãos de Palmas. Amanda? Eu queria só voltar no ponto do aumento, né, para relembrar aqui que eu li na imprensa que caso a empresa não recebesse o aumento solicitado, ela iria diminuir em 44,28% a tarifa, a frota dos ônibus, né, a frota dos ônibus nas ruas. Eu queria saber da agência se a população tem que se preocupar com isso ou se a gestão já tem trabalhado nesse sentido também em relação em conversação nas tratativas com a empresa. Nós já temos tratado com eles com relação a isso, né? No momento em que eles fizeram essa solicitação, nós fornecemos toda a documentação para o setor jurídico, a procuradoria do município. A liminar que eles solicitaram foi negada, né? Nós acreditamos que, com as informações que a agência forneceu ao Poder Judiciário, dando conta da diminuição da frota com que eles já fizeram lá em abril do ano passado, né, e tem alternado essa utilização dessa frota, dificilmente eles obterão sucesso nessa demanda, uma vez que a tarifa de R$ 6,97 ela não condiz com a realidade, né? Já temos documentos, relatórios, pareceres, inclusive um entendimento geral do Conselho Municipal de Trânsito relacionado a isso, né? E acredito que isso dificilmente se perpetuará através do judiciário, né? Porque nós temos um material muito farto para subsidiar a manutenção do transporte da forma como que se encontra hoje. Doutor, me diga uma coisa, uma história que se conta sempre aqui, eu queria ver de forma oficial. Imagino que vocês devem ter se debruçado sobre o que é o CETURB, o Sindicato das Empresas. Muito se fala o seguinte, que na verdade não pode ter o monopólio, então se fez 3 empresas do mesmo dono e se formou um sindicato. Quer dizer, um sindicato que na verdade representa as mesmas empresas. Não estou afirmando isso, eu quero saber se é isso realmente, se vocês fizeram já um estudo do que é o CETURB e se ele está numa situação assim, regular, tranquila, se isso é normal, ocorre em outras regiões, em outras cidades também.
Na verdade, Kleber, formalmente não. Né? Formalmente as empresas são 3 empresas que possuem 3 proprietários. No entanto, nós constatamos, já conversamos, inclusive com eles, aqui é muito transparente, todas as conversas que nós temos com os concessionários, não existe segredo nesse sentido. Né? Eu já passei para as empresas. Olha, Toninho, é um questionamento válido, pode ser legal, mas será que é moral? Né? Porque hoje lá a diretoria é composta por ele, pelo irmão dele e pela esposa, né? Que tem um salário ali, um custo que impacta no preço da tarifa. Não é muito, mas impacta, né? Então, assim, todo custo, toda forma de atuação da CETURB é muito questionado hoje, né? A gente tem passado para eles, né? Eles estão cientes disso, eles concordam, inclusive, com a vinda de novas empresas de outras cidades, né? Com a mesma expertise que a deles, para que isso seja diluído, né? Porque é muito ruim a falta de transparência, Cléber. E a gente tem impugnado muito por isso, porque aqui eu me deparei com diversas pessoas. Será que a AGIS poderia nos fornecer um documento? Eu falei, claro, com toda certeza. O que é feito aqui é público. É um serviço público. Pode nos solicitar, claro que a gente não antecipa pareceres antes de efetivá-los, né, para que não gere um mal-estar ou algo que gere dúvida relacionada ao nosso trabalho. Mas, assim, eu tenho buscado conversar com todos os concessionários para que tenham um máximo de transparência, né, com relação ao lucro, com relação às despesas, com relação a uma série de situações que têm incomodado, como você bem disse aí, isso gera dúvida no sistema. Né? A bilhetagem eletrônica é feita pela CETURB, o monitoramento e controle é feito por eles. Então, assim, são diversas situações que tendem a mudar. Né? A tendência é que a gente mude, principalmente esse formato, a bilhetagem, no meu entendimento, deveria ficar com o município. Claro que a gente já estive com o presidente do CETURB, ele falou que está disposto a nos repassar toda a expertise da bilhetagem eletrônica que lá existe hoje. Então, assim, precisa-se ter transparência, né? Agora, doutor, me diga uma coisa, mas o senhor está dizendo, então, que o CETURB, no caso, as 3 empresas, elas são 3 donos, mas os 3 donos são da mesma família, é isso? É marido, irmão e esposa? Sim. Deu um corte aqui. Pois não, aí o senhor pode responder? Sim, os três diretores da empresa são o marido, o irmão e a esposa. Então, são 3 empresas, mas então familiar. Sim. Né? Uma parte, sim. Não sei se a Via Cap está nesse contexto. Né? Confesso que eu não estou no contrato social, não. Agora, a diretoria ela é eleita, né? Entre as 3, ela é eleita. Mas o senhor está dizendo, no caso, é a diretoria do CETURB. Agora, é lógico, também para ser diretor do CETURB, você tem que ser dono de empresa de transporte. É isso, transporte, né? Então, isso, os 3 diretores são parentes e cada um dono de uma empresa de transporte, né? Acredito que da Palmas e da Miracema. Da Via Cap, não. Tá, entendi. Luana? Então, Marcelo, a gente estava falando hoje, a tarifa de transporte aqui está R$ 3,85, um valor razoável, né, que a gente já viu que em outras capitais, às vezes um pouquinho maior, mas faz um percurso maior também. E a gente nota, inclusive a prefeita até comentou sobre isso, a questão da cobertura dos pontos de ônibus. Você já até começou a citar, entrar no assunto, e eu queria que você explicasse melhor, porque, inclusive, a prefeita já disse que existem alguns pontos para serem instalados e pode ser que haja a licitação para outros. Nós tivemos, inclusive, alguns pontos de modelo, né, aqui, e aí acabou que ficou naquela gestão, na gestão passada, e não seguiu. E quem sofre com tudo isso, sem dúvida, é quem usa o transporte coletivo diariamente, né, e entra sol, entra chuva, sai chuva, e há muito tempo a gente continua sofrendo com essa falta de pontos de ônibus, principalmente nos setores mais afastados do plano diretor.
Como que fica essa questão da fiscalização com relação a isso, até mesmo para trazer uma melhoria aí para os usuários do transporte coletivo, principalmente para os setores mais afastados aqui do plano diretor, com relação à cobertura? Na verdade, Luana, essa questão da cobertura ela fica a cargo da SESMU. No Até a entanto, fiscalização? sim, porque ela é o poder concedente, né? E ela tem a capacidade de cobrar as melhorias que são inerentes às empresas, né? Ou a ela mesma em fazer, executar esse serviço. Muitos desses serviços também já foram executados pela Secretaria de Infraestrutura, né? Um tempo atrás. Então, assim, a prefeita está sensível, né, a essa situação, a agência está alerta, toda e qualquer denúncia com relação à falta de condições. Por exemplo, teve uma época que, salvo engano, foram instaladas diversas iluminações nesses pontos, né, com o bloquete e a cobertura. Né? A prefeita também está sensível a isso, né? Deve sim ser implantado em breve toda essa como é que fala? A gente deve buscar todas essas informações, monitoramento de onde instalar esses pontos, qual a demanda de linha, isso tudo já está sendo preparado para ser aplicado e implantado em Palmas o mais breve possível. Amanda? Dentro do cenário existente hoje, o senhor sabe nos passar quantos ônibus tem na frota, quantos usuários diários nós temos do transporte coletivo e se essas pessoas elas já avaliaram de alguma forma o transporte coletivo para positivo, se existe algum tipo de questionamento que a ARP já esteja por dentro, já esteja agindo nesse sentido? Sim. Hoje o nosso transporte conta com uma frota com 190 ônibus, né? São 180 em operação, 10 de reserva. Né? Hoje, talvez um dos maiores gargalos do município com relação às demandas vindas da população seria com relação à prestação desse serviço. Né? Nós temos uma média de 1 milhão de usuários em tempos normais, né? Após o início da pandemia, essa média caiu muito, né? Essa média chegou a ter 20% de pessoas transitando nos ônibus de Palmas. Foram retomando à medida que a pandemia foi cedendo, né? Voltou a um patamar de quase 700 mil. Hoje, com a chegada da vacina, grande parte do comércio funcionando, ainda falta as escolas retornarem, né? Então, essa demanda hoje ela está em torno de 850 mil usuários dia, mês. E isso deve aumentar assim que as aulas forem retomadas, né? E aí temos os universitários, segundo grau, ensino médio. Então, todo esse estudante que paga metade, né, quando ele retornar para o sistema, deve aumentar ainda mais. Mas hoje a média é de 850 mil usuários mês. Doutor, uma coisa que na campanha o doutor João Basoli era, quando candidato a prefeito, conversando com a gente, ele falou sobre o programa Tarifa Zero e ele fala uma coisa interessante, né? Pega exemplos do mundo, ele é um grande especialista disso, e ele fala, por exemplo, que do município, quando assume o custo do transporte coletivo e dá qualidade ao transporte coletivo, de outro lado, você tem vários ganhos. Por exemplo, você tem uma movimentação das pessoas mais para áreas comerciais. Por exemplo, você pega uma periferia que de repente não vai no shopping e ela poderá ir, porque o transporte é de graça, ir ao shopping. No final de semana, para ir passear, por exemplo, a pessoa não vai muitas vezes porque tem que pagar o transporte. Se é de graça, ela iria. Além disso, por exemplo, reduzir acidentes de trânsito. Enfim, ele começa a citar um monte de situações que mostraria que é compensador, é viável a tarifa zero, a tal tarifa zero. É lógico que isso é uma coisa muito para frente, muito para se pensar, mas isso é algo que se discute, que já se analisou, ou que pensa-se em analisar, até no plano de mobilidade, como o senhor está falando aí? Kleber, inclusive, isso já
salvo engano, isso já foi implementado na época da Praia da Graciosa. Nós tínhamos ônibus gratuito para aquela praia no período de julho, né, e foi um sucesso, né, tanto que a nossa praia vivia lotada, né. Então, eu acredito que o primeiro passo, Cleber, seria tornar o transporte coletivo atrativo, né. Ele precisa ter atração, ele precisa se manter, porque sem o usuário, ele está falido, né. Se a gente não conseguir fazer um plano de mobilidade, uma nova licitação que contemple um transporte de qualidade, com preços acessíveis, que atrai a população para ele, dificilmente nós teremos condição de trabalhar no vermelho o tempo todo e conceder qualquer gratuidade, né? Porque ficaria inviável o transporte nesse modelo, né? Mas a gente tem a noção, foi importante essa ideia, esse levantamento feito por você, porque a gente pode colocar sim no radar aqui, né, para que isso seja parte do estudo que está se iniciando, né, com essa nova mobilidade, esse novo modelo de transporte coletivo, com um novo plano tarifário, viabilidade econômica, né, mas eu acredito, eu me recordo muito bem, né, que tinha a gratuidade dos ônibus, tanto para a época da Praia da Graciosa, como o capital que foi feito ali no Parque César Mar pela ex-prefeita Nilmar, né, e acredito que a prefeita, tudo que for relacionado a melhorias e benefícios para a população, ela estará sensível, com certeza. E aos domingos também, né? Eu lembro que aos domingos você tinha um ônibus gratuito e você tinha um ônibus pago, né? Eu lembro quando eu cheguei no Tocantins há 20 anos, eu tinha essa situação. Luana? Marcelo, olha só, falando aí um pouco de gratuito e tal, a gente nota que existe aí um tempo de espera pelos usuários, né? Por exemplo, eu vou estar na estação e o meu ônibus que eu pego passa de 20 em 20 minutos. Existe aí uma demanda muito grande, uma reclamação muito grande por parte dos usuários que esse tempo não tem sido cumprido. De fato, principalmente nos setores mais afastados, a demora é muito grande, principalmente feriados e finais de semana. Como que fica essa questão dessa fiscalização aí para que seja cumprido realmente direitinho esse horário que é estipulado? Na verdade, Luana, com o retorno do monitoramento, nós aplicamos centenas de multas, sabe? Centenas. Justamente por isso, porque as empresas estavam deixando de cumprir as viagens, né, e deixando o usuário um tempo superior ao estabelecido na ordem de serviço emitida pela SESMUC, né? Então, foram diversas penalidades que nós aplicamos nas empresas de transporte por esse descumprimento, né? Isso, num tempo curto, ao final desses diversos processos e essas penalidades, isso pode acarretar, inclusive, o cancelamento da concessão, né? Então, nós estamos atentos, nós estamos aplicando, sim, diversas multas. Aqui, sem dúvida alguma, a agência aplicou mais de 100 infrações por descumprimento de viagem, né? Isso é bem complicado, né, Marcelo? Porque aplica multa, os motoristas ficam enlouquecidos no trânsito, né? E aí querem fazer ultrapassagens, não aguardam direitinho aquelas pessoas que têm necessidades especiais, né? Então, assim, gera uma série de problemas, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade, Luana, a gente tem conversado também com os concessionários explicando essa situação. A partir do momento que você diminui o número de ônibus, você força que esse motorista cumpra uma rota um determinado período menor. Só que aqui na agência nós temos um sistema de monitoramento, que nos dá a velocidade dos ônibus, o comprimento das rotas, que foi o que foi suspenso em maio, que nós baixamos a resolução e retornou em fevereiro. Então, aqui, a partir desse momento, a gente tem aplicado severas multas e estamos de olho e conversando muito com os concessionários também para que eles não ocorra isso sob pena de cancelamento da concessão. Amanda? Dentro dessa proposta que o senhor mencionou sobre a questão de tornar mais atrativo o transporte coletivo, existe algum tipo de campanha ou projeto sendo elaborado para fazer com que as pessoas passem a utilizar, pessoas que já têm seus veículos próprios, passem a utilizar o transporte coletivo, fazendo com que ele fique cada vez mais independente, né, financeiramente, que ele consiga
ficar sair do vermelho, como o senhor colocou? Existe algum tipo de projeto nesse sentido? Na verdade, Amanda, esse é o principal objetivo dessa nova licitação e desse novo plano de mobilidade. É justamente isso que nós estamos trabalhando nesse momento, né, de torná-lo tudo isso que você acabou de nos mencionar, né? Porque sem isso, nós vamos estar chovendo molhado e prestando um serviço aí de má qualidade, ou talvez com a qualidade não esperada e não merecida pela população de Palmas. Esse é o principal ponto que a prefeita nos cobra, né, para que isso seja feito com a maior viabilidade e qualidade possível para os usuários, com a tarifa mais módica possível. Pessoal, última rodada, eu fecho minhas questões com uma pergunta sobre o seguinte, presidente. Em relação ao vencimento do contrato, me parece que é 2022, né? Até quando isso aí tem que ser renovado? Essa licitação tem que ser feita? Até que mês de 2022? Enfim, qual que é o cronograma para definição dessa situação aí? Na verdade, o cronograma nosso é terminá-la até outubro, né, de 2000 com tudo, com licitação, com tudo pronto, para que as empresas que participem da concorrência, né, já estejam com as suas licitações homologadas e prontos para operar a partir do mês de dezembro. Pois o contrato vence em novembro, o último mês do contrato das atuais empresas concedentes do serviço de transporte coletivo de Palmas, né? Então, o cronograma primeiro passo, publicar o edital para a contratação da consultoria. Segundo passo, a consultoria nos apresenta todo um plano, né, que a gente vai discutir, né? Depois abre-se a licitação, né, baseado com os moldes daquele plano feito, né, com audiências públicas, vamos levar para a Câmara. Então, nós temos esse tempo que é curto, pois é uma licitação complexa, né, envolve diversos setores, um trabalho de campo muito grande, uma identificação de gargalos e distâncias para que cubra toda a malha viária e zona rural do município de Palmas, né? Então, assim, é basicamente isso, Kleber. O cronograma é esse. Tá certo. Luana, a última pergunta? Marcelo, então, licitação, sempre que você acaba. Mas, na prática, o que você da agência pode deixar aí aos usuários do transporte coletivo de que podem ter novidades aí para os próximos dias, meses, o mais breve possível de melhoria aí dentro do transporte coletivo aqui na capital? É dizer à população, né, que nós estamos atentos, fiscalizando e protegendo a população contra aumentos abusivos. Na verdade, a agência está aqui não só para regular os contratos, mas para proteger a população para que ela usufrua do transporte da melhor forma possível. Nós também passamos todos esses indicativos para a prefeitura, né, para os órgãos competentes da prefeitura, Infra, SESMU, para que eles melhorem essa infraestrutura, né, para que atendam com mais afinco essa aplicação desse direito da população, né. Vamos propor um plano ousado, né? Nós precisamos ousar, nós precisamos evoluir, nós precisamos ter um plano de qualidade para que a população ande ônibus limpo, ônibus com ar-condicionado, ônibus que passe rápido, né? Que torne o transporte coletivo algo primordial para a população, né? Não, eu vou de ônibus, que passa de 10 em 10 minutos, né? Então eu não vou esperar, eu vou no ar-condicionado, né? Não vou ter que ficar com a janela aberta tomando poeira, né, na zona rural. Então, assim, eu acredito que esse é o nosso papel aqui da agência, orientar, regular, né? Também tem um lado que a gente também tem que estar ciente de que as empresas realmente tiveram um prejuízo, pois com a queda de 80% no mês de abril, eles também tiveram um impacto muito grande, souberam sobreviver, né? E a agência não pode também estar alheia a isso, né? A gente sabe que se as empresas tivessem funcionado com 100% da sua capacidade, com o número máximo de motoristas, eles teriam realmente tido um prejuízo milionário, né? Então, hoje a gente fecha com a tarifa de R$ 3,85. 3,85. Com, no máximo, o reajuste de 4,50 e pouco ao mês, né, dos 2 anos, 2 períodos, 19, 20, 20, 21,
né, que seria para o aumento dos funcionários, mas que essa diferença seria arcada pelo município através do subsídio. E tem que dar até quando essa resposta sobre esse reajuste ou não? Até que quando? Nós devemos ter a próxima reunião temática da Câmara Temática na quinta-feira agora, né? E acredito que na próxima terça-feira nós já tenhamos uma definição pelo Conselho, né? O Conselho envia uma mensagem à prefeita e ela toma decisão, né? Aí ela pode aplicar esse reajuste, né, esse subsídio, ou não. Aí vai depender da sensibilidade que a gente deve ter nesse momento. Então, amigos, esse foi o nosso quadrilátero desta semana. Conversamos com o Dr. Marcelo Wallace sobre a questão do transporte coletivo de Palmas, um tema muito importante que mexe com a vida de todos nós e com certeza vai dar muito o que falar, não só na próxima semana, como ele falou, que define a questão da tarifa, mas também até o ano que vem, porque nós temos essa definição que precisa ser feita das novas empresas ou da renovação com as mesmas empresas que estão aí que prestam serviço. Eu espero que tenham gostado, um abraço a todos e até a próxima.